Oi, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao quiz do Smiling Guido. Aqui a diversão é garantida. Vamos brincar de adivinhar de quem é essa voz, procurar as palavrinhas, achar o diferente e jogar o incrível jogo dos 3 erros. Preste bastante atenção, use seus olhinhos e venha se divertir com a gente. Vamos começar? Número 1. O primeiro erro estava no guarda-chuva do Forfo, que ficou amarelo. O segundo é a pedra do rio que sumiu e, por último, uma gota de chuva, no canto inferior esquerdo também sumiu. Se você acertou tudo, comente. Número 2. Encontre o diferente. A diferença estava na antena da Flau que está faltando. Claro que você acertou. Muito bem. Próximo. Número 3. De quem é essa voz? Eu tô muito feliz em ver que vocês estão assim tão bem. Eu tô muito feliz em ver que vocês estão assim tão bem. Mandou bem, era a Flau. E se a Flau fosse um cachorro, como seria? Ficou muito legal, linda. E você, o que achou? E agora na versão dinossauro. Ficou muito bacana, ficou parecida com a versão cachorro. Se você curtiu, comenta, se gostou, dá um like. Número 4. Encontre as palavras Estava fácil, com certeza você as encontrou. Número 5. Encontre os 3 erros. O primeiro erro estava na antena do Smiling Guido que está faltando. O segundo é o braço do Piriá que está abaixado ao invés de levantado. Por último, a mão da Flau está de outra cor. Não estava fácil. Parabéns por ter acertado tudo. Número 6. De quem é essa voz? Acho que preciso de uma ajudinha pra desentalar daqui. Acho que preciso de uma ajudinha pra desentalar daqui. E se o Forfo fosse um cachorro, como seria? Ficou muito legal. E você, o que achou? E agora na versão dinossauro. Ficou muito bacana, ficou parecida com a versão cachorro. Se você curtiu, comenta, se gostou, dá um like. Número 7. Encontre o diferente.
A diferença estava na perna do forfo que estava faltando. Claro que você acertou. Muito bem. Próximo. Número 8. Encontre as palavras. Estava fácil, com certeza você as encontrou. De quem é essa voz? Senhor Criador, sabemos que o Senhor nos ama e que quer o nosso bem. Senhor Criador, sabemos que o Senhor nos ama e que quer o nosso bem. Nesse momento, Mandou bem, era o Smiling Guido. E se o Smiling Guido fosse um cachorro, como seria? Ficou muito legal. E você, o que achou? E agora na versão dinossauro. Ficou muito bacana. Ficou parecida com a versão cachorro. Se você curtiu, comenta. Se gostou, dá um like. Número 10. Encontre os 3 erros. O primeiro erro foi o forfo que sumiu lá atrás. O segundo erro é uma folha, no chão, perto da flau. E o terceiro era a língua do piriá, que ficou amarela. Número 11. De quem é essa sombra? Essa sombra era do piriá. Ele está no canto direito da imagem original, observe. Número 12. Encontre as palavras Fanikita piriá forfos milinguido flau. Estava fácil, com certeza você as encontrou. De quem é essa voz? quanto tempo ainda que nós vamos ficar aqui? Quanto tempo ainda que nós vamos ficar aqui? Mandou bem, era a Faniquita. E se a Faniquita fosse um cachorro, como seria? Ficou muito legal. E você, o que achou? E agora na versão dinossauro. Ficou muito bacana. Ficou parecida com a versão cachorro. Se você curtiu, comenta. Se gostou, dá um like. Número 14. Encontre os 3 erros.
O primeiro erro foi na mão do forfo que sumiu. O segundo foi a concha que também sumiu. E por último, o coco mudou de cor, no canto inferior esquerdo. Se você acertou tudo, meus parabéns. Você é muito observador. Número 15. Encontre o diferente. A diferença estava nas sardinhas do rosto da Faniquita. Claro que você acertou. Muito bem. Próximo. Número 16. Encontre as palavras escudo, rei, castelo, guerreiro, cavaleiro. Número 17. De quem é essa voz? Vamos aproveitar o embalo da Faniquita e dar no pé. Vamos aproveitar o embalo da Faniquita e dar no pé. Mandou bem, era o Piriá. E se a Faniquita fosse um cachorro, como seria? Ficou muito legal. E você, o que achou? E agora na versão dinossauro. Ficou muito bacana, ficou parecida com a versão cachorro. Se você curtiu, comenta, se gostou, dá um like. Número 18. Encontre os 3 erros. O primeiro erro foi na antena dos milinguido, que sumiu. O segundo foram os pés do Pildas, que mudou de cor. E por último, o pombo que sumiu. Se você acertou tudo, meus parabéns. Você é muito observador. Número 19. Encontre o diferente. A diferença estava na língua do Piriá, que ficou verde. Claro que você acertou. Muito bem. Próximo. Número 20. Encontre as palavras Jesus, Bíblia, Deus, caminho, amor. Número 21. De quem é essa voz? Fazer uma fogueirinha! Porque tá muito escuro aqui, não dá pra ver nada! Uma fogueirinha! Porque tá muito escuro aqui, não dá pra ver nada! Mandou bem, era o Pildas. E se o Pildas fosse um cachorro, como seria? Ficou muito legal. E você, o que achou?
E agora na versão dinossauro. Ficou muito bacana, ficou parecida com a versão cachorro. Se você curtiu, comenta, se gostou, dá um like. Número 22. Encontre os 3 erros. O primeiro erro foi na Flau, que sumiu ao fundo. Em seguida, o trator também sumiu. E por último, a galinha ficou amarela. Se você acertou tudo, meus parabéns. Você é muito observador. Número 23. Encontre o diferente. A diferença estava na mão do Pildas, que ficou verde. Claro que você acertou. Muito bem. Próximo. Número 24. Encontre as palavras. Canal, inscreva, curta, compartilhe. Gostou do vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Nos ajude a crescer.